Há noites que não terminam quando o sol nasce. Ficam dentro da pessoa, caladas, reorganizando tudo que ela acreditava ser real. Para Bianca Menezes, essa noite foi uma quinta-feira de março. Ela saiu mais cedo do trabalho. Coisa rara. Uma reunião cancelada de última hora, um trecho do metrô menos cheio que o habitual, um daqueles intervalos que a vida às vezes concede sem avisar. Bianca não era do tipo que aproveitava pausas. Cada minuto livre costumava ser convertido em tarefa, em obrigação, em mais uma peça do esforço que ela chamava de rotina e que, no fundo, carregava há anos como se carregasse uma estrutura inteira nas costas. Mas naquela noite, quase sem pensar, ela mudou o caminho. Eduardo tinha dito que estaria resolvendo pendências da empresa. Tinha dito isso com aquele tom que ela conhecia bem, sério, levemente cansado, carregado de peso. O tom de quem sustenta um fardo que os outros não veem. Bianca ouviu, como sempre ouvia, e aceitou, como sempre aceitava. Só que naquela noite ela resolveu passar pelo endereço. Não havia desconfiança calculada nisso. Era algo mais simples, quase doméstico. A ideia de aparecer, de estar presente, talvez até de levá-lo algo para comer. O gesto automático de quem aprendeu que amor se prova em presença constante. O que encontrou não era tensão. Não havia documentos espalhados. Não havia a expressão fechada de quem enfrenta uma crise. O ambiente estava iluminado, os sons chegavam amortecidos pela distância, mas eram inconfundíveis. Risos. Eduardo estava lá, relaxado, gesticulando com leveza, a postura aberta de quem não carrega nenhum peso. Um homem à vontade no próprio corpo. E Bianca percebeu, com um aperto que não tinha nome, que raramente o tinha visto assim. E então ela viu a mulher ao lado dele. Não foi a presença dela que parou Bianca no lugar. Foi o modo como ela estava ali. Sem culpa, sem cautela, sem o olhar de quem esconde alguma coisa. A mulher ria com a naturalidade de quem acredita estar exatamente onde deveria estar. Bianca ficou imóvel por alguns segundos. Não entrou, não chamou, não fez nada. Apenas olhou e compreendeu, com uma clareza que dói mais do que qualquer grito, que a traição tinha mais de uma camada, que não era só ela quem havia sido enganada. E então virou as costas e foi embora. Naquela noite, enquanto o metrô a levava de volta para casa, Bianca não chorou. Ficou com os olhos fixos no reflexo da janela escura, vendo a própria imagem se mover no vidro, e pensou numa única coisa: quanto tempo? Quanto tempo ela havia passado acreditando numa versão da vida que nunca existiu? E foi naquele exato momento, não com raiva, não com desespero, mas com uma frieza nova e estranha, que ela decidiu que precisava saber a verdade inteira. Disse Fadissus: se essa história já tocou algo em você, inscreva-se no canal agora. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga confiança, silêncio e poder. Porque o que Bianca descobriu nos dias seguintes era maior do que qualquer traição. E ela ainda não sabia o tamanho do que carregava. Eduardo Falcão não se via como alguém que mentia. Via-se como alguém que administrava situações. Era uma distinção que ele cultivava com cuidado, quase com orgulho. Na sua lógica, mentira era covardia. O que ele fazia era gestão, de expectativas, de emoções, de contextos. Ele organizava as versões da realidade de acordo com o que cada pessoa precisava ouvir. E havia nisso para ele uma espécie de inteligência. No trabalho, era respeitado. Tinha presença, vocabulário preciso, a habilidade de preencher o silêncio de uma sala com convicção. As pessoas tendiam a acreditar nele antes mesmo de ele terminar a frase. Em casa, era Eduardo o provedor simbólico. Mesmo que os números dissessem outra coisa, ele não enxergava contradição nisso. Bianca trabalhava porque queria contribuir, porque era parceria, porque era amor, como ele mesmo dizia, nos momentos em que precisava que ela acreditasse.
A empresa passava por dificuldades? Sim, mas isso era fase. Ele tinha planos, tinha visão. Tinha, acima de tudo, a certeza de que as coisas se resolveriam e que, enquanto não se resolviam, alguém precisava sustentar o processo. Bianca era boa nisso. Ele nunca pensou nessa palavra, sustentação, com frieza. Não era calculado, ou ao menos era isso o que ele preferia acreditar. Era apenas a ordem natural das coisas, como ele a entendia. Cada um com seu papel, cada um no seu lugar. O que Eduardo não percebia, ou escolhia não perceber, era que o edifício inteiro repousava sobre uma fundação que ele nunca havia construído, e que essa fundação estava começando silenciosamente a acordar. Naquele mesmo período, numa sala discreta no segundo andar da empresa, uma mulher chamada Renata folheava planilhas com atenção cuidadosa. Não era sua função direta, mas os números não fechavam, e ela era o tipo de pessoa que não conseguia ignorar o que não fecha. Ninguém prestava muita atenção em Renata. Ela chegava cedo, saía na hora certa, falava pouco. O tipo de funcionária que os arrogantes ignoram exatamente porque ela não disputa espaço. Mas ela via, e o que via, guardava, até que chegasse o momento certo. Bianca acordava às 5:30 da manhã, não porque gostasse, porque era necessário. O primeiro ônibus, a primeira conexão, o primeiro turno, tudo exigia que ela estivesse em movimento antes que a cidade acordasse. Era uma vida construída em camadas de esforço, empilhadas uma sobre a outra, com tanta regularidade que ela havia parado de questionar o peso. Ela tinha 2 empregos. Nos fins de semana, um terceiro, eventual. O dinheiro que sobrava, e sobrava pouco, ela repassava para Eduardo com a lógica simples de quem acredita estar investindo num futuro comum. Ele recebia sem cerimônia. Às vezes agradecia. Às vezes apenas guardava, como se fosse o curso natural das coisas. Bianca nunca pediu comprovante. Nunca exigiu transparência. Confiança para ela era exatamente isso, não precisar pedir. O que ela não sabia era que seu nome aparecia em documentos que jamais havia lido com atenção. Contratos nos quais ela figurava não como cônjuge, mas como garantia. Responsabilidades distribuídas com cuidado cirúrgico, protegendo Eduardo, expondo ela. Não era um plano elaborado com frieza. Era algo mais perigoso. O resultado de decisões pequenas, tomadas ao longo do tempo por alguém que nunca imaginou ter de responder por elas. Enquanto isso, Renata continuava folheando. Numa tarde de quarta-feira, ela encontrou uma inconsistência que não era nova, mas que, vista ao lado de outras 3 inconsistências antigas, formava um padrão. Ela anotou num caderno simples, com letra miúda, sem destacar para ninguém. Guardou o caderno na gaveta e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Naquele mesmo dia, Bianca passou pela empresa para entregar um documento que Eduardo havia esquecido em casa. Ela deixou na recepção, trocou 2 palavras com a atendente e estava prestes a ir embora quando cruzou com Renata no corredor. As duas mal se conheciam, um aceno educado, um sorriso breve. Mas Renata olhou para ela 1 segundo a mais do que o necessário. Não disse nada. Bianca também não. E cada uma seguiu seu caminho, sem saber que aquele cruzamento casual era o início de algo que nenhuma das duas ainda conseguia nomear. Patrícia Andrade não era ingênua. Tinha 32 anos, trabalhava com comunicação, sabia ler pessoas com razoável precisão. Quando conheceu Eduardo, avaliou com cuidado antes de se aproximar. Ele parecia consistente, articulado, presente, com uma história de vida que soava coerente. Ele havia dito que o casamento havia terminado, que os papéis estavam em processo, que era uma questão de tempo e burocracia. Patrícia tinha ouvido variações dessa frase antes e desconfiado. Mas Eduardo não parecia evasivo.
Parecia cansado de uma situação que se arrastava, e havia naquele cansaço uma autenticidade que ela julgou real. Então acreditou. O que Eduardo havia construído com ela era uma versão paralela, não de si mesmo, mas da realidade. Uma versão em que ele era o centro de uma história de recomeço legítimo, em que Bianca era o passado e Patrícia era o futuro. Cada encontro tinha a textura de algo verdadeiro, cada conversa a profundidade de quem compartilha algo real. Patrícia não sabia que estava num roteiro, e Eduardo, por sua vez, não pensava nisso como roteiro. Pensava como administração. Dois contextos separados, dois mundos que não precisavam se tocar. Ele era bom em compartimentar. Sempre havia sido. O problema com compartimentos é que eles dependem de paredes. E as paredes, quando a fundação treme, não seguram nada. Bianca, naquele período, havia começado a fazer algo que nunca havia feito. Perguntar. Não a Eduardo, ainda não, mas a si mesma. Revisitando conversas, recontextualizando detalhes, olhando para os últimos anos com olhos ligeiramente diferentes. A memória é um arquivo. Quando se sabe o que procurar, ela entrega coisas que sempre estiveram lá. E quanto mais Bianca procurava, mais encontrava. Pequenas coisas, um horário que não fechava, uma despesa que não tinha explicação, um nome num papel que ela havia assinado sem ler com atenção. Ela ainda não tinha o quadro completo, mas já sentia o contorno dele. E esse contorno tinha uma forma que ela ainda não estava pronta para nomear. Foi numa noite comum que Bianca decidiu testar. Não era confronto, era observação. Ela queria ver como ele se comportava quando ela fazia uma pergunta simples, uma pergunta que qualquer parceiro responderia sem hesitar. Perguntou sobre um contrato específico. Mencionou o nome da empresa, a data aproximada, o valor que recordava ter assinado como garantia. Eduardo não se alterou, olhou para ela com aquela expressão que ela conhecia bem. Uma mistura de paciência ligeiramente forçada e condescendência disfarçada de calma. O olhar de quem explica algo óbvio a alguém que não tem capacidade de entender a complexidade do assunto. Bianca, isso é técnico. Você não precisa se preocupar com esse nível de detalhe. Ela não respondeu. Esperou. Eu cuido dessas coisas. É para isso que eu estou aqui. Aquela frase. Simples, dita com leveza, quase carinhosa na entonação. É para isso que eu estou aqui. Como se ele fosse o protetor. Como se ela fosse alguém que precisava ser protegida das próprias escolhas. Escolhas que ela estava começando a entender ele havia feito por ela. Bianca assentiu devagar. Tudo bem, disse. E voltou para o que estava fazendo. Eduardo interpretou aquilo como concordância, como sempre interpretava o silêncio dela, como aceitação, como prova de que o sistema funcionava, de que as versões que ele construía eram sólidas o suficiente para sustentarem o peso de qualquer pergunta. Ele se sentiu naquele momento completamente no controle. O que ele não viu, porque nunca havia aprendido a ver, foi o que aconteceu nos olhos dela quando ela virou de costas. Não era raiva, era clareza. A espécie de clareza que vem quando alguém para de tentar entender por que foi enganado e começa a entender como, quando a dor emocional se transforma em algo mais frio, mais preciso, mais perigoso para quem nunca levou a pessoa a sério. Naquela noite, deitada no escuro enquanto Eduardo dormia ao lado, Bianca ficou de olhos abertos por horas. Ela pensou no contrato, no nome, na data, no valor, e pensou em Renata, naquele olhar, um segundo mais longo do que o necessário, naquele corredor, semanas atrás. Amanhã ela decidiria se havia algo ali. Mas já sabia, com a parte dela, que nunca havia conseguido silenciar completamente, que havia.
Renata abriu a porta com cautela, verificou o corredor dos dois lados e entrou na sala pequena usada para arquivos antigos. Bianca estava sentada à mesa, com uma pilha de documentos à frente que Renata havia separado ao longo das últimas semanas sem que ninguém percebesse. As duas mal haviam trocado 10 frases antes daquele encontro, mas havia algo na forma como Bianca havia chegado até ela, direta, sem rodeios, sem drama, que fez Renata decidir em menos de 1 minuto que ia ajudar. "Aqui", disse Renata, apontando para uma linha numa planilha impressa. "O nome dela aparece como avalista neste contrato. E neste. E neste. 3 documentos. 3 vínculos. 3 responsabilidades que Bianca havia assumido sem compreender o que estava assumindo. Bianca olhou para as páginas com atenção demorada. Reconhecia a própria assinatura. Reconhecia a data. Não reconhecia o peso do que havia assinado. "Isso significa que se a empresa não pagar..." Ela começou. "A cobrança vem para você", Renata completou em voz baixa. "Diretamente." O silêncio que se instalou entre as duas não era vazio. Era denso, cheio de algo que ainda não tinha nome, mas que as duas sentiam com precisão. Bianca não demonstrou desespero. Ficou olhando para os documentos como quem estuda um mapa e localiza pela primeira vez o ponto onde se perdeu. "Tem prazo?" perguntou. Renata virou uma das páginas. 60 dias, disse. "A partir da semana passada." Bianca fechou os olhos por 1 segundo. Apenas 1. Depois os abriu, recolheu os documentos com cuidado e os organizou numa ordem que só ela entendia. "Obrigada", disse, com uma firmeza que surpreendeu Renata. Não era gratidão protocolar. Era o reconhecimento de quem acaba de receber uma informação que dói e que, mesmo assim, prefere saber a continuar sem saber. Renata a observou sair da sala e ficou parada por um momento, com a mão ainda sobre a mesa. Havia um risco real no que havia feito. Se Eduardo descobrisse que ela havia compartilhado aqueles documentos, as consequências dentro da empresa seriam imprevisíveis. Mas havia algo na postura de Bianca, naquela calma que não era resignação, mas decisão, que fez Renata sentir que havia feito a coisa certa. O erro já havia sido cometido, só que não por elas. Bianca não contou para ninguém. Não porque tivesse vergonha, mas porque havia aprendido, naquelas últimas semanas, que informação dada cedo demais é munição entregue a quem não deveria tê-la. Então agiu em silêncio. A primeira ligação foi curta, menos de 4 minutos. Um advogado indicado por uma colega de trabalho antiga, alguém discreto, sem vínculo com nenhum círculo que Eduardo frequentasse. Bianca explicou a situação em termos objetivos, sem emoção, sem digressão. Ele ouviu, fez 3 perguntas e no final disse apenas: "Você tem os documentos originais?" "Tenho cópias", ela respondeu. "Consegue os originais?" "Vou conseguir." Ela desligou. Na manhã seguinte, chegou à empresa antes do horário habitual, com uma desculpa simples e verificável. Renata já estava lá. As duas não precisaram de muitas palavras. Haviam desenvolvido, naquele período curto, uma linguagem própria, feita de gestos e pausas. Renata entregou o que tinha. Bianca guardou com cuidado. Em casa, naquela noite, Eduardo perguntou como havia sido o dia. "Normal", ela disse. E era verdade, de certa forma. Externamente, tudo seguia igual. A rotina, os horários, as refeições. Bianca havia aprendido que a melhor forma de não ser vista é continuar parecendo previsível. Eduardo não percebeu nada. Estava, naquele período, mais relaxado do que ela havia notado em meses. Algo em sua postura sugeria que ele se sentia seguro, que a situação estava sob controle, que as peças estavam onde ele as havia colocado. Essa segurança, Bianca entendeu, era o maior aliado dela. Um homem que se sente no controle não vigia, não questiona,
não olha para os lados, e foi exatamente isso que ela precisava. Nos dias seguintes, mais 2 ligações, um segundo profissional consultado, uma pergunta específica sobre reversão de garantias contratuais. Uma resposta que abriu uma possibilidade que ela ainda não sabia que existia. Cada passo era pequeno, cada passo era irreversível. E em algum lugar que Eduardo não conseguia ver, o terreno sob seus pés começava, muito lentamente, a se mover. 42 dias. Era o que restava quando o advogado ligou com a primeira orientação concreta. Bianca anotou tudo num caderno que guardava no fundo de uma bolsa que Eduardo nunca tocava. Não por paranoia, por precisão. Ela havia aprendido que detalhes esquecidos custam caro. O processo de reversão das garantias era possível. Não era simples, não era rápido, mas era possível. Exigia documentação específica, uma sequência correta de notificações e, o ponto mais delicado, a assinatura de Eduardo em pelo menos um dos instrumentos. Bianca ouviu isso e ficou quieta por alguns segundos. E se ele não assinar? Perguntou. Existem caminhos alternativos, o advogado respondeu. Mas são mais longos. O ideal é que ele assine sem saber exatamente o que está assinando. Ela entendeu o que isso significava. Não era manipulação, era usar, pela primeira vez, a mesma lógica que havia sido usada contra ela, apresentar algo de forma que parecesse rotineiro. Parte de um processo burocrático qualquer. Eduardo assinava coisas assim o tempo todo, documentos que ele entregava para ela sem explicar. Talvez fosse justo. Enquanto isso, Renata enfrentava sua própria tensão. Um dos sócios da empresa havia pedido acesso a arquivos que ela havia reorganizado semanas antes, exatamente os arquivos que continham as inconsistências que ela havia documentado. Ela entregou o que foi solicitado sem alterar nada, sem demonstrar nervosismo, respondendo com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Mas naquela noite, ela mandou uma mensagem para Bianca. 3 palavras. Precisamos nos apressar. Bianca leu, guardou o celular e olhou pela janela do apartamento. São Paulo à noite tinha aquela luminosidade difusa que nunca era escuridão total. Sempre havia luz vinda de algum lugar. Sempre havia movimento. Ela pensou no prazo. Pensou em Renata. Pensou nos documentos guardados no fundo da bolsa. E então pensou em Eduardo dormindo no quarto ao lado, completamente alheio ao que estava em marcha. Havia algo quase irônico nisso. Por anos, ela havia sido a que não sabia, a que confiava sem questionar, a que assinava sem ler, a que financiava sem perguntar. Agora era ela quem sabia. E essa inversão silenciosa e invisível era mais poderosa do que qualquer confronto que ela poderia ter escolhido. O prazo estava diminuindo, e cada dia que passava era um dia a menos para Eduardo, sem que ele soubesse que o relógio havia começado a correr. Eduardo começou a perceber que algo havia mudado. Não sabia nomear. Não havia um evento específico, uma frase diferente, um gesto que ele pudesse identificar como ponto de ruptura. Era algo mais sutil, uma textura diferente no ar entre eles. Bianca continuava presente, continuava educada, continuava funcional em todos os aspectos visíveis da rotina. Mas havia parado de perguntar como ele estava. Era uma coisa pequena. Ridiculamente pequena, ele pensou quando notou. Mas quando tentou lembrar a última vez que ela havia perguntado, não conseguiu encontrar a data. Também havia parado de oferecer ajuda financeira espontaneamente. Antes, ela transferia valores sem que ele precisasse pedir. Às vezes, antes mesmo de ele mencionar qualquer necessidade. Agora, o silêncio bancário durava dias. Quando ele trouxe o assunto de forma indireta, ela respondeu com uma frase curta sobre despesas próprias que precisava organizar. Despesas próprias. Eduardo repetiu isso mentalmente algumas vezes, tentando encontrar o tom exato em que ela havia dito. Não havia hostilidade,
Não havia acusação. Era simplesmente uma informação, entregue com a neutralidade de quem fala sobre o tempo. E foi exatamente essa neutralidade que o incomodou. Ele conhecia as reações de Bianca, sabia quando ela estava magoada, quando estava cansada, quando estava cedendo. Havia anos construindo um mapa emocional dela, um mapa que agora parecia desatualizado. Numa manhã de terça-feira, ele tentou uma aproximação. Café da manhã junto, conversa leve, o tipo de gesto que historicamente reequilibrava o clima entre eles. Bianca participou. Respondeu, sorriu em 2 momentos, mas estava em outro lugar. Eduardo não conseguiu identificar onde, e a incapacidade de localizar o que havia mudado nela era, em si, mais perturbadora do que qualquer discussão aberta teria sido. Naquela tarde, ligou para um dos sócios da empresa e perguntou, em tom casual, se havia alguma movimentação incomum nos arquivos recentes. O sócio disse que não. Eduardo desligou, ficou alguns segundos com o celular na mão e então descartou a sensação como paranoia. Ele ainda estava no controle, tinha certeza disso, mas a certeza, dessa vez, precisou de um esforço leve para se sustentar. E esforço, quando se trata de certeza, é sempre o primeiro sinal de que ela está começando a rachar. Foi numa sexta-feira que o primeiro sinal concreto chegou. Eduardo recebeu uma notificação de um banco com o qual a empresa mantinha uma linha de crédito antiga. A mensagem era burocrática, formal, do tipo que normalmente ele reenviava para o contador sem ler com atenção. Mas uma palavra o fez parar. Reavaliação. A linha de crédito passaria por reavaliação das garantias vinculadas. Um processo padrão, dizia o comunicado. Nenhuma ação imediata necessária da parte dele. Eduardo leu 2 vezes, dobrou o papel e colocou sobre a mesa. Reavaliação de garantias. Ele sabia o que isso significava na prática. Sabia que o nome de Bianca estava atrelado a parte daquelas garantias. E sabia, com uma precisão que ele próprio havia construído, que enquanto o nome dela estivesse lá, a estrutura se mantinha. Então não havia motivo para preocupação, mas ligou para o contador assim mesmo. A conversa durou 12 minutos. O contador confirmou que era um processo rotineiro, que não havia nenhuma irregularidade nos registros, que tudo estava em ordem. Eduardo desligou, sentindo-se levemente mais calmo. O que ele não sabia, o que o contador também não sabia, era que 3 dias antes, um instrumento havia sido protocolado em cartório, um documento simples, tecnicamente impecável, que iniciava o processo formal de desvinculação do nome de Bianca de 2 das 3 garantias principais. O advogado dela havia encontrado uma janela. Bianca havia assinado o que precisava assinar, e o processo havia começado a correr pelos canais corretos, invisível, silencioso, dentro das regras. Naquele mesmo fim de semana, Eduardo tentou reaproximar-se de Bianca com mais intensidade. Propôs um jantar fora, um lugar que ela gostava. Ela aceitou sem entusiasmo excessivo, sem recusa. Durante o jantar, ele falou sobre planos. Sobre a empresa que estava se reorganizando, sobre um contrato novo que poderia mudar o cenário, sobre o futuro que ele via com clareza. Bianca ouviu. Fez as perguntas certas nos momentos certos. Pareceu presente. Mas havia uma distância nela que o vinho não dissolveu e que a luz baixa do restaurante não conseguiu esconder. Na volta para casa, Eduardo ficou em silêncio no banco do passageiro enquanto ela dirigia. Olhava para a cidade passar pela janela e tentava identificar o que havia mudado. Não encontrou resposta. O que ele não sabia é que a resposta não estava nela. Estava nos documentos que corriam naquele exato momento por dentro de um sistema que ele havia aprendido a usar e que agora estava sendo usado contra ele, com a mesma frieza, a mesma precisão, a mesma ausência de barulho.
A estrutura que ele havia construído estava começando a ranger, e o som era baixo demais para que ele ainda conseguisse ouvir. Eduardo chegou em casa numa segunda-feira à noite com o semblante fechado. Havia recebido durante a tarde uma segunda notificação, dessa vez mais direta. Uma das garantias vinculadas à linha de crédito principal havia sido formalmente desvinculada. O banco precisaria reavaliar os termos do acordo. Um representante entraria em contato para discutir as novas condições. Ele leu o comunicado 3 vezes. O nome de Bianca não estava mais naquele contrato. Não era possível. Ele havia construído aquela estrutura com cuidado. Havia distribuído as responsabilidades de forma que nada pudesse ser movido sem que ele soubesse, sem que ele autorizasse, sem que ele participasse de alguma forma do processo. E ainda assim, o documento era oficial, carimbado, protocolado em cartório 12 dias antes. Ele jogou as chaves sobre o balcão da cozinha com mais força do que pretendia. Bianca estava sentada à mesa, com alguns papéis à frente. Levantou os olhos quando ele entrou, mas não disse nada. Eduardo ficou parado no meio da sala, olhando para ela, tentando reorganizar o que estava sentindo numa sequência lógica que fizesse sentido. "O que você fez?" perguntou. A voz saiu mais controlada do que ele esperava. Bianca colocou os papéis sobre a mesa com cuidado. Olhou para ele. Não com raiva, não com medo, não com a culpa que ele havia aprendido a acionar nela ao longo dos anos. Com calma. "Eu já sei", disse ela. Apenas isso. 2 palavras, mas continham tudo. À noite, em frente àquele endereço, os documentos que Renata havia separado, as horas estudando contratos que ela havia assinado sem entender, as ligações, os cartórios, os prazos, as garantias revertidas, continham também algo que ele nunca havia calculado, que ela era capaz disso. Eduardo abriu a boca, fechou. Tentou encontrar o ponto de entrada para uma das versões que havia construído ao longo dos anos. A versão do mal-entendido, a versão do contexto mais complexo, a versão em que ele era, no fundo, o que estava tentando protegê-la. Mas o olhar dela não deixava espaço para versão nenhuma. Era o olhar de quem leu os documentos originais. "Bianca, isso é mais complicado do que você está entendendo", ele começou. "Não é", ela respondeu. E havia nessa frase uma firmeza que ele nunca havia ouvido nela antes. Não era agressividade, era a voz de alguém que passou semanas aprendendo exatamente o suficiente para não poder mais ser confundido. O silêncio que se instalou entre os dois era de uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Eduardo percebeu naquele momento que havia perdido algo que não sabia que poderia perder, a vantagem de ser o único que sabia. Por anos, a assimetria de informação havia sido o alicerce de tudo. Ele sabia o que ela não sabia. E essa diferença, invisível e nunca nomeada, era o que mantinha o sistema funcionando. Agora, ela sabia. E ele, pela primeira vez, estava do lado errado dessa equação. Eduardo tentou, nos dias seguintes, recuperar o terreno. Primeiro com proximidade, depois com argumentos. Depois, com uma versão reformulada da narrativa que havia funcionado por anos. A de que ele estava resolvendo, de que precisava dela, de que juntos encontrariam um caminho. Bianca ouviu cada uma dessas tentativas, com a mesma atenção calma com que ouvia qualquer coisa agora. Não interrompia, não contra-argumentava. Deixava ele falar até o fim. E então dizia: "Eu entendo o que você está dizendo." Não concordava, não negava. Apenas reconhecia que as palavras haviam chegado até ela. Era a resposta mais desconcertante possível para alguém que havia construído a própria influência sobre a capacidade de provocar reação. Sem reação, Eduardo não sabia onde se posicionar. Numa tarde, ele descobriu que a terceira garantia, a última com o nome dela, também estava em processo de revisão.
Dessa vez, havia uma contestação formal anexada, assinada por um advogado que ele não conhecia, referenciando cláusulas específicas de contratos que ele havia redigido anos antes. Cláusulas que ele havia usado para protegê-lo, que agora eram usadas para libertá-la. Ele ficou sentado à mesa do escritório por um longo tempo, com o documento na mão, relendo os trechos sublinhados. E foi ali, naquela leitura, que algo se reorganizou dentro dele de uma forma que não tinha volta. Ele havia subestimado Bianca, não de forma consciente, nunca havia sido uma decisão deliberada. Era algo mais profundo e mais revelador. Ele simplesmente nunca havia considerado que ela fosse capaz disso. Nunca havia imaginado que a mulher que acordava às 5:30, que entregava o que ganhava sem questionar, que assinava sem ler, que essa mulher pudesse, em silêncio, aprender o suficiente para desfazer em semanas o que ele havia construído em anos. E foi exatamente por isso que ela havia conseguido, porque ele nunca vigilou o que nunca considerou uma ameaça. Naquele mesmo dia, Patrícia ligou para Eduardo com uma pergunta direta sobre algo que ele havia dito meses antes. Uma inconsistência pequena, quase irrelevante. Mas a forma como ela perguntou deixou claro que não era uma pergunta casual. Ela também estava começando a ver. Eduardo respondeu com cuidado, mas percebeu que o terreno havia mudado também ali. Que as versões que havia construído em paralelo estavam começando a tocar umas nas outras de formas que ele não havia previsto. Tudo ao mesmo tempo. Não havia nenhuma conspiração entre as duas mulheres. Não havia articulação, plano conjunto, comunicação direta. Havia apenas a verdade começando a ocupar os espaços que a mentira havia preenchido. E a verdade, diferente da mentira, não precisa de manutenção. Ela simplesmente permanece, até que alguém finalmente olha na direção certa. As consequências não vieram com drama, vieram em envelopes, em notificações formais, em ligações de tom neutro de pessoas que representavam instituições, não julgamentos. O banco reavaliou as condições e reduziu a linha de crédito. Um fornecedor antigo exigiu garantias que a empresa já não conseguia oferecer. Um contrato que Eduardo contava renovar foi simplesmente não renovado. Cada coisa, isolada, pareceria contornável. Juntas, formavam uma pressão que o sistema da empresa não estava preparado para suportar, porque o sistema havia sido construído sobre uma base que já não existia. O nome de Bianca havia saído dos documentos, e sem aquela base, a estrutura que Eduardo havia erguido começou a ceder pelos pontos que ele nunca havia reforçado, porque nunca havia precisado. Porque havia sempre alguém sustentando por baixo sem saber. Ele tentou reorganizar, fez ligações, propôs renegociações, apresentou novos planos. Havia ainda nele a convicção de que a habilidade de construir narrativas era suficiente para reverter qualquer situação. Mas narrativa não paga vencimento. Patrícia se afastou sem confronto. Não houve cena. Não houve acusação. Ela simplesmente parou de estar disponível. E quando ele percebeu, a distância já era grande demais para ser atravessada por palavras. Numa tarde de quinta-feira, Eduardo ficou sozinho no escritório da empresa depois que todos foram embora. Sentado na cadeira que havia escolhido com cuidado anos antes, o tipo de cadeira que comunica a autoridade, ele olhou para a sala e percebeu que nada ali parecia mais sólido. Não havia ninguém para ligar, não havia versão nova para construir. Havia apenas ele e o silêncio e as consequências de decisões que havia tomado, acreditando que nunca precisaria responder por elas. A queda de Eduardo Falcão não foi espetacular. Foi exatamente proporcional ao que ele havia construído e à forma como havia construído. Em silêncio, às custas de alguém que ele nunca levou a sério o suficiente para temer. Bianca chegou à ilha numa manhã de céu branco.
Não havia grandiosa decisão por trás disso. Havia exaustão e a necessidade de um lugar onde ninguém soubesse o seu nome nem o peso que ela havia carregado. A Bahia foi uma escolha quase instintiva, o tipo que o corpo faz quando a cabeça já não quer decidir mais nada. Os primeiros dias foram difíceis. O silêncio incomodava. Sem metrô, sem alarme, sem a urgência constante que havia estruturado cada manhã dos últimos anos, ela se viu sem forma, como alguém que passa a vida inteira segurando um peso e, quando finalmente larga, não sabe o que fazer com as próprias mãos. A dúvida apareceu, e a solidão. E a sensação perturbadora de ter chegado tarde demais a um lugar que sempre deveria ter sido seu. Mas ela ficou, sem fugir para a próxima tarefa, sem criar uma nova urgência para preencher o vazio, sem se abandonar para sustentar alguma outra coisa. Apenas ficou. E com o passar dos dias, algo foi mudando, devagar, sem anúncio, da mesma forma silenciosa com que as coisas mais importantes sempre mudam. O som do mar deixou de ser estranho. Ela começou a reconhecer os horários da maré. A cor diferente do céu antes da chuva. O nome da mulher que vendia pão na esquina de manhã cedo e que sempre sorria sem precisar de motivo. Bianca começou a existir fora de uma função, não como esposa, não como provedora, não como a mulher que sustentava algo que nunca foi pedido para sustentar. Apenas como ela, com seus próprios ritmos, suas próprias preferências, suas próprias horas. Numa tarde, sentada na areia, ela pensou naquela noite de março, no reflexo no vidro do metrô, na frieza nova que havia sentido no peito quando decidiu que precisava saber a verdade inteira. Pensou em Renata, na coragem discreta de quem arrisca sem que ninguém veja. Pensou nos documentos, nos cartórios, nos prazos, nas ligações curtas que haviam desfeito em semanas o que havia levado anos para se instalar. E pensou em Eduardo, não com raiva, não com nostalgia, com a distância clara de quem entende, finalmente, o que aconteceu. Ele nunca havia precisado controlá-la conscientemente. Havia apenas encontrado alguém disposta a acreditar e aproveitado essa disposição com a naturalidade de quem nunca aprendeu a questionar o próprio privilégio. A culpa era dele, mas a escolha de continuar havia sido dela. E era isso, mais do que qualquer traição, que ela precisava olhar de frente, não para se punir, para entender. Porque entender é o que impede que a mesma história se repita com nomes diferentes. O sol estava baixo quando ela levantou da areia e caminhou de volta para a pequena casa que havia alugado. Sem pressa, sem ninguém esperando. Havia algo de estranho e bom nisso. Um tipo de leveza que ela não reconhecia imediatamente como liberdade, mas que era exatamente isso. Bianca não havia vencido porque Eduardo havia perdido. Havia vencido porque, num momento de clareza rara, escolheu a si mesma, com a mesma firmeza silenciosa com que havia sustentado tudo e todos por tanto tempo. E essa escolha, diferente de tudo que veio antes, era inteiramente dela. Se essa história tocou algo em você, inscreva-se no canal e deixe o like. Cada gesto desses ajuda essa narrativa a chegar em quem precisa ouvir. E conta nos comentários de onde você está assistindo. Às vezes, a história certa chega na hora certa, e não é coincidência.